Olá, bem-vindos ao MEPAMcast. É o videocast da MEPAM, Medicina e Segurança do Trabalho, que cria espaço para trocarmos ideias, percepções e expandirmos o nosso repertório sobre saúde, segurança e bem-estar no universo do trabalho, pensando tanto nos colaboradores quanto nas empresas. No nosso primeiro episódio, tivemos uma conversa super técnica e essencial sobre perícia médica e o início das normas e segurança de saúde no trabalho, com o Dr. Eduardo. E se você perdeu, corre lá porque esse episódio está na íntegra. Hoje vamos mergulhar em um tema que está no centro das discussões sobre o futuro do trabalho e a saúde do colaborador. A saúde mental no ambiente de trabalho e como ela se encaixa de forma obrigatória nas novas regras da NR1. E para nos guiar por essa jornada que conecta o desenvolvimento humano, a cultura organizacional, a conformidade legal, temos o prazer de receber um convidado que é verdadeira referência no assunto, Fred Figner. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer bater esse papo e dialogar com vocês sobre um tema tão importante o quanto da NR1 e as avaliações e as necessidades para a gente trabalhar a questão psicossocial. Sim, muito obrigada pela sua presença. O Fred é psicólogo clínico e empresarial, escritor, facilitador internacional certificado em Lego Serious Play e especialista em cultura organizacional pelo Barrett Values Center. São mais de 20 anos de experiência. Ele atua no desenvolvimento de líderes e equipes e é o profissional ideal para nos mostrar como transformar o risco psicossocial exigido na NR1 em uma oportunidade real de criar ambientes de trabalhos mais saudáveis, produtivos e intencionais. Fred, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao MEPAMcast. Apresentando esse seu currículo extenso, imenso, eu gostaria que você falasse um pouco de algo que ninguém sabe sobre o Fred. Olha, ninguém sabe sobre o Fred, que o Fred adora jogar PlayStation sozinho e mata os zumbis de vez em quando, porque é uma forma onde eu consigo sair um pouco do mental e não pensar em nada. Então, lugares que, por exemplo, são muito confortáveis para mim, cinema, jogar videogame, é aquela hora que eu consigo desconectar e parece que dá um tela azul, dá aquele... Incrível. Então, de vez em quando eu tô lá matando uns zumbis com o meu videogame. Às vezes dá vontade, né? Vamos começar entendendo o que são esses riscos psicossociais e como eles se manifestam no ambiente corporativo. Joia. Os riscos psicossociais. Quando a gente vai apresentar e falar sobre o tema, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Embora os autores eles tenham algumas divergências ou tenham visões diferentes, a gente pode pensar, né, os pilares psicossociais como categorias e dentro dessas categorias a gente precisa entender como é que aquelas categorias estão identificadas dentro daquela organização. Porque qual que é o objetivo disso tudo? Mitigar a possibilidade, ou seja, diminuir a possibilidade do adoecimento. Então, alguns riscos psicossociais, quando a gente pensa aí nos pilares psicossociais, a gente pode pensar no assédio, que pode ser moral ou sexual, a jornada extensa de trabalho, ou a exigência cognitiva, a gente pode pensar na questão da liderança, da comunicação. Então, esses pilares, eles são identificados e dentro desses pilares, quando acontece a identificação, a gente vai ter um trabalho ali de levantar como é que está aquele time de colaboradores, naquela determinada área, naquele determinado cargo, em relação a esses pilares. E como você faz para identificar esses riscos, no caso, nas empresas? Joia. É feito um projeto, então um projeto que é muito importante que as pessoas entendam algumas premissas básicas. Então, eu vou fazer um levantamento de uma avaliação psicossocial dentro de uma organização. A primeira coisa nesse projeto, ele tem que ter aí uma metodologia. Então, eu não posso pegar qualquer formulário, botar lá o chat de inteligência artificial para poder buscar qualquer tipo de formulário. Precisa que esse formulário ele tenha, ou essa ferramenta tenha uma validação científica. E é muito importante que, inclusive, como você vai lidar com os dados dos colaboradores, você tenha uma plataforma que possa gerenciar através da LGPD. Então, pensando numa linha, a gente primeiro desenvolve uma metodologia de acordo com o perfil da empresa, e aí você tem um processo de comunicação, explicar, né,
os colaboradores e até mesmo para a empresa, para os líderes, como acontecerá esse processo, depois do processo de comunicação, que pode ser várias turmas, inclusive que eu particularmente entendo que é importante a gente fazer turmas presenciais, quando possível, para você explicar. A equipe, que pode ser uma equipe multidisciplinar, e é interessante que seja, entre psicólogos, pessoal de segurança do trabalho, admin RH, enfim, vá fazer uma visita técnica na empresa. Você libera esses questionários, no nosso caso, para todos os colaboradores. A partir desse questionário, né, desse teste que vai trabalhar, né, a questão da avaliação psicossocial, você vai identificar algumas áreas e é importante que se façam entrevistas ou individuais ou coletivas. Feito tudo isso, você tem os dados, a compilação dos dados, os dados viram aí a avaliação, a pesquisa, né, psicossocial, e isso depois a gente passa para os nossos parceiros, que são as empresas de medicina e segurança do trabalho, no caso a MEPAM, e aí você também faz as recomendações do plano de ação. O que acontece hoje é que a gente, quando vai fazer as recomendações dentro do plano de ação, elas são muito focadas ao indivíduo. Então, existe um conceito bastante interessante. Existe bem-estar e bem-estar no trabalho. Então, quando eu vou fazer o plano de ação, o que eu venho percebendo é que as empresas fazem muito plano de ação, libera psicólogo, tobogã, sei lá, massagem quick, curso, tal. Só que aí eu estou trabalhando o conceito de bem-estar, eu estou trabalhando no conceito do indivíduo. Ou seja, e é legal que tenha tudo isso. Quando a gente fala de mitigar, né, riscos psicossociais, eu estou pensando dentro da organização como é que é o bem-estar no trabalho. Como é trabalhar dentro dessa organização, como é a comunicação, como é as estruturas de cargo, liderança. Então, é um projeto mais amplo, que está diretamente ligado à cultura. Então, uma coisa é bem-estar, outra coisa é bem-estar no trabalho. O bem-estar, eu vou focar no indivíduo, e o bem-estar no trabalho, eu vou focar na organização. Existe até uma terminologia em inglês, não vamos entrar em detalhes, que é importante que as empresas entendam. Fique à vontade, inclusive. E aí, uma outra coisa que é legal é que dentro, e respeitando e trabalhando de forma parceira, né, com uma equipe multidisciplinar, entre psicólogo, medicina do trabalho, médicos, enfim, você cria um plano de ação, e esse plano de ação é um cronograma e ele deve ser acompanhado. E é muito legal que a gente, enquanto, né, psicologia empresarial e medicina e segurança do trabalho, a gente consiga dialogar de uma forma colaborativa, pensando de forma multidisciplinar, que o mais importante é aquele grupo de colaboradores que estão ali, e não fazer o que eu vejo que está acontecendo muito, infelizmente, que as pessoas acabam vendo isso como um filão, uma oportunidade, então do nada todo mundo agora é especialista em saúde mental, quando na verdade, num país onde a gente tem dados extremamente significantes, extremamente preocupantes de saúde mental, a gente trate esse tema como uma forma de mesquinhez de ganhar dinheiro, e não é bem por aí. Nossa, Fred, poderíamos parar por aí já, uma grande aula. Fred, pegando esse gancho, me fala um pouquinho de como as empresas estão interpretando essas mudanças impostas assim pela NRU. Eu vejo que, na prática, há muitas dúvidas, e aí a gente tem que entender realmente que essas dúvidas é porque o processo de comunicação não foi claro. Se de repente falaram que teria que fazer uma norma, então, assim, pode parecer, né, numa leitura que, olha, tá tudo... Não tá, então eu acho que tem uma questão do governo também tentar traduzir isso da melhor forma possível. É uma mudança de cultura, então até então a gente não era obrigado, né, e não era uma preocupação dos empresários a ter que lidar com esse tema. Quando a gente volta para o ano passado e vê quase 480 mil pessoas afastando por conta de depressão, ansiedade e outras coisas. Dados para você que está em casa. O Brasil continua o primeiro país mais ansioso do mundo pela Organização Mundial da Saúde, 5º em depressão das Américas, 36º no ranking de felicidade, 2º em burnout atrás somente do Japão, e um dos primeiros aí que eu poderia trazer, mas não quero que você fique triste aí em casa, nem corte os pulsos, mas se eu tenho uma cultura adoecida, eu vou ter então líderes adoecidos, familiares, amigos, então dentro desse aquário aqui de uma população adoecida, eu vou ter as personagens sociais adoecidos. O programa de saúde, os problemas de saúde mental no Brasil são consideráveis, e aí a norma ela vem para tentar contribuir para isso. Só que, voltando à tua pergunta, não que eu saí dela, a gente pode pensar que os empresários, alguns legal, então vamos trabalhar na estratégia, outros estão um pouco perdidos, e uns vão ver de forma negativa que é mais um custo. Entretanto, e aí de prática, quando você tem a pesquisa bem feita, quando você tem pesquisa levantada de forma ética e transparente,
você tem quase uma pesquisa de clima, quase, próximo a uma pesquisa de clima, e ali você tem um arsenal de informações que você pode utilizar na estratégia do negócio. Quem utiliza na estratégia, não utiliza no remédio, né? Então, só mais um ponto que eu acho que é importante. Muitas pessoas também têm feito essas pesquisas focando no indivíduo e tomar muito cuidado, porque não tem que expor a pessoa, não tem que expor nomes, porque aí você tem um problema. É sim dentro daquela área, daquele cargo, daquele negócio, executando essa atividade, quais são os possíveis riscos que eu tenho que caminham para um adoecimento. E dentro dessa possibilidade de adoecimento, o que a gente vai fazer ou vai tentar ressignificar como organização. A NR1 colocou os riscos psicossociais sobre o guarda-chuva do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que monitora tais riscos para depois fazer um plano de ação. Na sua experiência, como psicólogo, qual a importância de termos esses riscos mapeados previamente? Perfeito. Quando você tem um mapeamento dos riscos, você lida na estratégia. Então, foi o que a gente estava falando agora. Quando eu identifico quais são os possíveis causadores de adoecimento dentro da minha organização, ou que também drenam o meu clima, que drenam a participação e o engajamento, eu posso utilizar estratégias para poder minimizar ou mitigar esses danos. Uma coisa que é importante, né? A gente, embora o Brasil seja um país que, por exemplo, a capacidade analítica, que é a capacidade de ler fatos, dados, cenários comparativos, não é uma das grandes competências do brasileiro, isso tem pesquisas que provam, isso, inclusive as organizações todas buscam por esse tipo de perfil. Quando você tem essas métricas, quando você tem essas pesquisas, diagnóstico, você consegue atuar de forma preventiva. E aí você vai promover aquilo que a gente vai chamar de psicoeducação. O que é psicoeducação? É quando eu vou dar para os meus, ou na clínica, no caso da psicologia clínica, ou dentro da organização, é quando eu vou dar instrumentos, informações que vão contribuir para que as pessoas lidem melhor com situações que geram estresse, ansiedade, problema de liderança, problema de conflito. E aí, de novo, né, voltando ao que a gente falou anteriormente, eu estou num país onde os índices de saúde mental não são bons. Se esses índices de saúde mental não são positivos, então significa que em todas as esferas da educação, nas organizações, instituições, a gente vai ter aí temas para lidar com saúde mental e através dessa pesquisa você consegue direcionar esses esforços. Isso é uma coisa que eu vejo, a gente vai até mencionar isso, né, no assunto. Eu vejo que o mais difícil hoje é a gente conscientizar as empresas, fazer elas entenderem a real necessidade disso. Como você falou, tá todo mundo vendo somente o custo disso, né? E achando que é uma besteira, digamos assim. Mas a gente está tratando de algo muito sério e muito importante e que, de fato, pode mudar toda a vida organizacional ali, tanto para a empresa e tanto quanto para o colaborador. Fred, como desenvolver as lideranças, prepará-las para identificar e lidar com os problemas de saúde mental em suas equipes, assim, com foco realmente em desenvolver a liderança? Primeiro a gente vai para o conceito de desenvolvimento, que a maioria das pessoas não sabem o que é. Então, o que é desenvolver o outro? Desenvolver o outro é desenrolar o outro. Então, né? E aí tem até a origem da palavra, que agora eu não recordo, que eu sou uma pessoa que adora a etimologia de palavra, adoro saber a origem da palavra, enfim. Tem uma coisa que é muito interessante, né? Quando você trabalha com desenvolvimento humano, você trabalha com que a pessoa consiga emitir uma nova tarefa, metodologia, ferramenta, a parte técnica, ou emitir um novo comportamento. Então, se antes eu não sabia dar feedback, agora eu sei. Se antes eu não tinha um comportamento de ter oratória, então agora eu vou ter uma oratória melhor. Então, isso é o desenvolvimento. Quando a gente fala em desenvolvimento de liderança, eu não consigo desenvolver o outro aquilo que eu não tenho dentro de si. Então, eu não posso proporcionar ao outro aquilo que eu não tenho, né? E aí vamos para o conceito de psicologia. Não é à toa que constantemente eu faço trilhas de liderança. E dentro das trilhas de liderança que a gente faz, dos temas fundamentais é inteligência emocional e autogestão emocional, autorregulação, enfim. Então, para que o líder ele consiga promover isso na equipe, ele primeiro precisa entender o que é. E ele precisa entender como aquele processo funciona com ele. Daí vem a questão do tal autoconhecimento. Eu recomendo alguns modelos de negócio, exemplo supermercado, lojas de varejo, tal, que você tenha uma preparação com os líderes e com as equipes do tipo, eu tenho um profissional agora dentro do meu ambiente de supermercado. O cliente surtou, começou a quebrar tudo. O que eu faço como líder?
E o que você, como profissional que está atendendo no caixa, o que você faz? Fred, mas como assim? Ué, é só ir na internet e ver quantas e quantas lojas e estabelecimentos você tem pessoas que, por qualquer que seja o motivo, elas têm um surto e começam a quebrar tudo, fazer... Exatamente. E aí, a gente não... há 10 anos atrás, isso não era um tema que eu tinha que treinar. Hoje em dia, eu tenho que pensar, e aí, qual que é o papel jurídico que eu tenho? Qual que é o papel de liderança? Qual que é o papel de ensino e segurança do trabalho? A gente não era convocado a lidar com esses temas há muitos anos atrás, agora a gente é. E o que nós, de forma multidisciplinar, qual que é a orientação de cada um dos temas? Isso tudo para a cabeça de um líder é muito difícil, porque como eu liderava antes da pandemia, não é como eu lidero hoje, e muito menos como eu vou liderar 2027, 2028. Daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, porque aí você vai ter IA. Então, recursos humanos, medicina e segurança do trabalho, gestão de pessoas, não é um tema estático, porque o ser humano não é estático. O ser humano está em total processo de construção, modificação. Então chega uma pessoa dentro do seu ambiente de trabalho, agora fala que ela vem vestida de, sei lá, de tartaruga e fala que ela é um Terran e que agora ela se identifica com a tartaruga. O que você, como líder, tem que fazer com isso? Então nós somos convocados a um tempo onde eu não consigo lidar com aquilo que é padrão, porque não é mais padrão. E aí não existe outra forma a não ser parar, estudar, juntar os líderes, discutir, trabalhar com as angústias dos líderes. Então a geração Z ela não é apaixonada tanto por exercer liderança, então a gente já tem falta de líderes no Brasil, isso é pesquisa, dezenas de pesquisas, e aí agora a gente ainda tem que preparar emocionalmente os nossos líderes e preparar as equipes para lidar, em casos de atendimento, com essas situações. Então, quando a gente trabalha com atendimento, se lida com o melhor e o pior do ser humano. E em tempos onde saúde mental é um tema tão convocado a gente aprender, como preparar os nossos times para isso. Aproveitando, Fred, que você tem diversas certificações em cultura, qual a importância de uma cultura organizacional que promova a saúde psicológica e o bem-estar? Cada ano, a gente tem temas que são mais solicitados para que a gente fale sobre. Então, esse ano, por exemplo, o tanto que eu falei, e aí eu percebo depois de uma pesquisa que tem de treinamento, que é uma pesquisa da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, que são os temas, depois compartilho com vocês, inclusive, é bem legal. Hoje, esse ano, eu falei muito sobre comunicação. E comunicação assertiva, feedback, conversas difíceis, e aquilo. Vocês imaginaram de comunicação. Os próximos temas que vão ser, assim, o tema bola da vez, vai ser segurança psicológica. O que é segurança psicológica? É quanto que nesse ambiente eu me sinto confortável e seguro, eu emitir minha opinião, aprender, fazer melhoria contínua, e eu não vou ser punido por isso. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, que cultura você tem dentro da sua empresa, independente de ela estar escrita ou não? Porque se você juntou pessoas para trabalhar todo dia, ali já tem uma cultura. Ela acontece independente de você ter formatado ela, estruturado, declarado ela. Quando a gente fala de cultura, a gente tem os aspectos declarados da cultura, políticas, processos, visão estratégica, código de conduta, fluxograma, tudo, né, regras, normas, tudo aquilo está declarado, mas tem os elementos ocultos da cultura, que é aquilo que ninguém fala, mas todo mundo sabe que acontece. Então, assim, e trabalhar com cultura organizacional, e a gente trabalha já há algum tempo, não é um processo de mudança rápido, é um processo, uma construção. Você tem que fazer um planejamento, você tem que fazer um comitê de cultura, não é tão simples, e eu adoro aquela frase do Peter Drucker, se não me engano, é dele, a cultura devora a estratégia no café da manhã, ou seja, você pode ter a melhor estratégia, o melhor plano. Se a sua cultura não está alinhada com a sua estratégia, ela engole. E o que vai ser essa cultura? Os hábitos. Eu tenho que fazer algo, eu não faço. Eu tenho que seguir tal procedimento, eu não sigo. Eu tenho que usar tal sistema, eu não uso. Eu tenho que trabalhar com os meus colaboradores assim, eu não faço. E aí você vai fazendo o que a gente chama de silos organizacionais, que são os feudos, são os grupinhos ali. Então, assim, para ter uma cultura forte, a gente tem que ter muito claro o que a gente quer, missão, visão e valores, dentro disso comportamentos observáveis e uma liderança conectada e engajada para promover tudo isso. A cultura não é minha, não é sua, não é dele, a cultura é nossa, a cultura da nossa organização. Eu vejo que as culturas nas empresas são muito fortes, isso que é uma coisa que você comentou, mas e também tem a cultura que já é do Brasil, né? Então a gente tem uma cultura ali
que a gente impõe muito o que tem que ser feito. Então gera muito esse medo das pessoas falarem o que elas querem, porque elas têm medo de serem punidas, né? E aí você tem alguma estratégia ou alguma dica para nos dar pra gente... Segurança psicológica, estudem esse tema. É muito importante. Segurança psicológica está diretamente ligada em NR1, porque se a gente quer ambientes de trabalho mais saudáveis, eu tenho que, então, preparar os meus líderes para saber promover segurança psicológica. As pessoas têm que sentirem segurança psicológica dentro das organizações. Muitas pessoas não sabem, mas quando você fala na área de gestão de pessoas, dentro do RH você já tem diretoria da felicidade, que é uma área onde se estuda o bem-estar dentro daquela pessoa. A Heineken, por exemplo, é um exemplo muito claro disso. Ela tem uma diretoria que é uma área que ela vai pesquisando como é que está o bem-estar e o nível de felicidade das pessoas dentro da organização, e outras tantas áreas que muitas vezes as pessoas não sabem e que demandam grandes empresas, porque tem um custo. Mas eu sou pequenininho, Fred, como é que eu faço isso? A NR1 é uma excelente oportunidade para você fazer um levantamento desses riscos psicossociais, através dos pilares aí, né, psicossociais. Eu, enquanto empresário, CEO, diretor, o que esse ano eu quero trabalhar dentro da minha organização? Lembrando que, além dos dados de saúde mental do Brasil, a gente também tem um nível muito preocupante no nível educacional do nosso país. E aí, se eu tenho pessoas com problemas, né, com questões emocionais e com baixo nível de escolaridade ou de busca de informação, então a gente tem aí um desafio para recrutar, selecionar e desenvolver talentos. E aproveitando esse gancho educacional, Fred, em uma matéria recente da revista Exame, um especialista britânico, que é consultor global de segurança psicológica, ele afirmou que o Brasil não está preparado para NR1. Você concorda com essa visão? Como você define a segurança psicológica em um ambiente corporativo e como ela se estabelece? Explica para mim. Olha, sobre o grande especialista, quem sou eu para falar contra o grande especialista, né? O Fred. Mas eu acredito que a gente precisa começar de algum ponto, né? Sim. Acho que é um dever de casa, um dever do governo, de todos nós, refletirmos sobre esse tema. Seria muito interessante que que o governo tivesse mais informações mais claras do que ele espera, né? Tivesse as cartilhas para fazer o processo educacional. Eu não sei se o Brasil está ou não está preparado para isso. A questão a gente não pode deixar do jeito que está. Porque se em 2024 tem quase 500 mil de pessoas, o que será então 2025, quando a gente fechar os dados de saúde mental? Sem contar as pessoas também que adoeceram e também não declararam, né? Também não tiveram aí. Ou nem sabem que estão doentes. Nem sabem. E isso é muito boa a sua colocação, porque, por exemplo, eu sou psicólogo clínico também, eu tenho os meus pacientes lá, que não são muitos, porque não dá tempo. E por incrível que pareça, a maioria é homens. Hoje eu tenho mais homens do que mulheres, nos últimos 2 anos inverteu. Então, 70% para 80% dos meus pacientes são homens e não são mulheres. Legal isso, né? Os homens estão se cuidando. Parabéns, homens. Obrigado. E aí, quando você volta para o tema segurança psicológica, o Brasil ainda não está muito próximo desse tema, mas vai ficar. Por quê? Um ambiente onde eu me sinto vulnerável, eu vou fazer com que o meu time se torne um time ansioso, um time que faça feudos, um time que não consiga dar ideias, um time que não possa promover inovação. Porque quando eu não me sinto seguro para expor as minhas fragilidades, a minha vulnerabilidade, então significa que eu preciso esconder, eu preciso mascarar. E infelizmente, vulnerabilidade, né, é vista como fraqueza, quando, na verdade, um líder, ele é um ser humano. Então, como ser humano, ele não precisa saber de tudo, ter todas as competências, mas ele precisa sim saber orquestrar a equipe e também ter consciência do seu próprio autodesenvolvimento. Então, segurança psicológica seria, de uma forma muito resumida, muito simples, um ambiente onde eu me sinto confortável em contribuir, acertar, errar, dar a minha sugestão, não concordar, e eu sei que eu não vou ser punido das várias formas que se tem como punir as pessoas dentro das organizações. Do desligamento a uma série de estratégias que não são estratégias muito politicamente corretas, que a gente sabe que acontecem nos jogos organizacionais. 2 comentários muito interessantes, né, que eu gostaria de fazer sobre isso, que você falou das pequenas empresas, como eu vou fazer esse mapeamento, como eu vou ver. A real questão é que as pequenas e médias empresas não querem enfrentar este problema, porque a gente já tem um sério problema em enfrentar
em dar de cara com os nossos defeitos, com os nossos problemas, até a resistência da gente fazer uma terapia em si. Então, eu vejo pequenas empresas com essa dificuldade em enxergar. Então, eles olham aquele mapeamento e falam assim, não é possível que eu tenha todos esses problemas na minha empresa. Eu sou um bom empresário, eu sou um bom chefe, eu sou um bom líder, né? Então, ela não quer, de fato, enfrentar. E também o que o governo traz, né? Porque ele trouxe isso, ele não falou como que a gente tinha que fazer. E assim, infelizmente, hoje a gente só faz algo se for, né, uma lei, se for dito que a gente tem que fazer com uma penalidade. Só colocou e falou, vou multar caso você não faça. Exato. Você vê que começa, se a gente pensar no conceito de liderança, a comunicação já é errada, já começa da grande liderança. Do topo, né? Começa do topo. Agora, eu sou uma pessoa que eu entendo que a gente precisa fazer algum movimento. Então, talvez não seja um primeiro ano perfeito, um segundo, mas precisa dar um andamento, porque a gente não tem condição de continuar como está. A saúde mental, ela não está só atrelada às organizações, as escolas já começam os programas de saúde socioemocional, então você vê que vai acontecendo movimentos em áreas diversas, né? E assim, e também, lembrando, gente, falar de saúde mental, para ter o tal lugar de fala, vamos colocar assim, você precisa ter um embasamento técnico. Então, o que eu pego de gente também que não tem capacidade, que não tem habilidade, que não tem formação, que não tem experiência para falar de saúde mental, é muito complicado, porque quando você pega alguns, por exemplo, pacientes da parte clínica, às vezes a pessoa ela não tem a mínima noção que ela está com transtorno de ansiedade com depressão. E você vai identificar isso nem pelas falas que ela traz. Você vai identificar pelas sessões e pelos testes psicológicos que eu aplico que dá lá. Os índices altíssimos. Aí você começa a investigar. Então, a maioria das pessoas não tem autopercepção, inclusive da saúde mental. Na empresa é a mesma coisa. Quando você pega algumas organizações, eu tive uma professora de pesquisa de clima que ela falava o seguinte, ninguém pergunta aquilo que não quer saber. Então, por que não se faz pesquisa de clima e não se quer fazer NR1? Porque, no fundo, a gente não quer saber qual que é o problema, né? Exatamente. O problema que está acontecendo. Agora, eu não consigo lidar com uma estratégia se eu não sei qual é a causa. Eu não consigo criar um plano de ação se eu não sei se aquela causa é uma causa real ou não. E até porque, se eu sou um excelente empresário, se eu sou um cara muito bom, se minha empresa está certinho, se aquilo está acontecendo, então eu preciso questionar as minhas práticas de recrutamento e seleção, porque nunca, nos meus 20 anos de experiência, nunca foi tão difícil contratar e selecionar pessoas como atualmente. Né? Verdade. Eu gasto o dobro de tempo para entregar uma vaga para uma pessoa. O dobro de tempo. E o meu recurso que eu vendo é conhecimento e tempo. Então, no meu caso, né? Então, da minha consultoria. Então, é multifatorial. Não é uma coisa só e não é uma coisa simples. Porque a vida atualmente, organizacional e empresarial, ela também é multifatorial e ela também não é simples. Fred, pensando em ações preventivas sobre o assédio no ambiente corporativo, como criar um ambiente mais seguro? Psicoeducação. O que é psicoeducação? É explicar para as pessoas o que é e que não é assédio. Líderes, vem cá. Isso aqui que você pode falar, dar feedback dessa forma, tecnicamente, isso aqui não. Você não vai registrar assim, você não vai registrar assado. Preparar as pessoas para que dentro do seu relacionamento da origem da palavra significa ato de relatar, né? Então, se eu estou me relacionando, eu estou relatando. Então, se eu estou me relatando, é comunicação. Não existe relacionamento sem comunicação. Legal. Então, dentro dessa comunicação, como ela é feita? A maioria das pessoas, elas não têm ciência, e agora, tirando a costelinha, né? Aqui, tirando o viés do nosso bate-papo, na nossa cultura brasileira, a comunicação agressiva é valorizada. Tanto é que você pega os maiores influencers hoje, a boa parte deles tem uma comunicação agressiva. Então, na nossa cultura é valorizada a agressividade. Temas foi que eu falei, né, que a gente trabalhou muito esse ano. Comunicação não violenta, feedback, conversas difíceis, comunicação assertiva. Para quê? Para você até para ter um momento de fala. O brasileiro ele utiliza muito da comunicação agressiva. É o tapa na mesa, estávamos falando no início do podcast. É o tapa na mesa, é o falar alto,
é muito valorizado no É muito Brasil. valorizado. E é lindo, assim, é identificado Eu como gosto. uma coisa boa. Só que é o seguinte, quando eu sou agressivo com alguém, mesmo na comunicação, eu que recebo, eu ligo meu sistema de alerta. E aí, quando eu ligo meu sistema de alerta, eu vou aí ter possíveis 4 estratégias. Ou eu vou atacar de novo, então, Responder. ou eu vou fugir, ou eu vou congelar, não vou saber o que fazer, ou eu vou me submeter. Submeter, lembra que ele tem um cachorrão e tem um cachorrinho. Então, quando o cachorrinho vê que aquele cachorrão pode devorá-lo, o que ele faz? Ele começa a ficar restringido, se submete, põe a barriguinha pra cima, que é basicamente o seguinte: vamos ficar amigo? Porque eu sei que você é muito mais forte que eu, então se eu ficar seu amigo, eu tenho mais possibilidade de manter vivo. Então, as pessoas não pensam. Um e-mail agressivo, uma comunicação agressiva, o que ela faz? O nosso cérebro entende, opa, tá em perigo o sistema de alerta ligado, Ligou o alerta. como é que você vai se defender agora? As 4 opçõezinhas. Exatamente. Então, não existe, por exemplo, voltando à questão do assédio e a questão moral ou sexual, tem muito a ver com esse processo educacional dentro das organizações e que ele começa no processo de seleção. Além desse entendimento do contexto complexo, há muitos desafios ao redor da comunicação e da conscientização desse cenário. Então, Fred, a quais aspectos você atribui à dificuldade dos brasileiros em falar sobre saúde mental? Eu entendo que já foi bem mais, tá? Os dados, por exemplo, o Setembro Amarelo, que agora no Brasil, se não me engano, você pode estar equivocado, o número é 14 mil e alguma coisa suicídios por ano, crescendo muito entre adolescentes, e não é o mundo todo que está crescendo, tem regiões da Europa que está diminuindo. Então, assim, o brasileiro, ele também tem falado, existem movimentos que estão acontecendo de saúde mental. O que me preocupa é quem vai falar o quê, né? Porque existem alguns movimentos do mercado, ou de área de recursos humanos, ou de medicina e segurança do trabalho, enfim, que assim, onde está dando oportunidade de dinheiro? Então, agora vai todo mundo fazer isso. Então, me preocupa um pouco, né, essa versão simplificada de um tema muito complexo, muito delicado e que, de novo, a empresa ela não tem obrigação de virar agora um ambulatório psicológico, não é isso. Mas entender dentro da estrutura dela quais são os gaps, as lacunas que ela tem que podem gerar, né, que podem contribuir para o adoecimento. E que estratégia que nós podemos utilizar para mitigar, tentar minimizar isso. E vai ter empresa que o tipo de segmento não tem jeito, vai ter risco psicossocial sim. Né? A minha consultoria é super pequenininho, então, por exemplo, a exigência cognitiva, para mim, os psicólogos da minha equipe é alta, nosso risco psicossocial, porque a gente trabalha com mental. Então, o que a gente tem que fazer? Respeitar nossas pausas, respeitar os nossos momentos de descanso, dar férias para as pessoas, né? Dar recursos onde vai fazer um dia de trabalho, então saber que se você tem um dia todo de entrevista, você vai fazer as pequenas pausas. Então, é a conscientização que você tem. Mas a minha consultoria mesmo tem riscos psicossociais. Tem dia que minha cabeça está... Preciso parar e respirar, preciso dar um time aqui, preciso deixar para jogar PlayStation. Então a gente trata como a minha empresa tem. A grande maioria tem. A questão não é ter, a questão é como a gente vai gerenciar e a consciência que a gente precisa ter. É algo que me preocupou muito no início, né? Eu, como parte de medicina do trabalho, que faço o mapeamento, né, o levantamento desses riscos, eu tive uma preocupação em estudar o tema, em fazer uma anamnese, né, um questionário ali bem elaborado. Então, é um trabalho que demanda tempo, né, que demanda um profissional ali qualificado para fazer o trabalho, e não simplesmente eu falar só ali no PGR, fazer um levantamento simplificado somente para questões comerciais. Não, é realmente para entregar um valor dentro daquela empresa e mudar de fato a qualidade de vida ali daqueles colaboradores dentro da empresa. E eu fico feliz que a gente consiga dialogar de forma multidisciplinar, porque eu, da mesma forma que eu não tenho a mínima pretensão, né, de passar sobre os limites da medicina e segurança do trabalho, respeitando totalmente os profissionais e tal,
E algumas estratégias, né, relacionadas à saúde mental, também entendo que tem um local da psicologia muito importante para isso. Então, o interessante é que a gente consiga trabalhar de forma multidisciplinar, com sinergia, porque o que importa é o cliente, são as pessoas que estão lá trabalhando. O que a gente não pode ter aí é feudos entre agora só um faz isso, só faz um, outro faz aquilo, quando na verdade, quando a gente fala desse tema, é um tema de toda a organização e de todos os prestadores de serviço. Como a empresa pode e deve comunicar iniciativas de saúde mental de forma eficaz e acolhedora? Foi o que a gente falou sobre relacionamento, que é o ato de relatar. Então, tudo deve ser comunicado estrategicamente. Então, se eu vou fazer um levantamento, se vai vir alguém aqui, se eu vou aplicar questionário, então, primeiro eu vou comunicar a todo mundo, preparar os líderes, preparar as pessoas. Se eu vou fazer um programa, né, lá um cronograma com ações de saúde, de bem-estar, lembra que não é no indivíduo, é na estrutura. Legal se tiver no indivíduo, mas o risco está na estrutura, né? Então, por exemplo, eu tenho um relato de uma empresa que todo mundo faz atividades fora do seu escopo de trabalho. Então, ali, gente, não é pronto aplicativo de meditação. Desculpa, então eu preciso rever o plano de cargos e salários dessa empresa. Eu preciso entender como é que está o job description, né? Então, eu preciso entender se realmente as pessoas estão executando as tarefas que lhes são, né? Então, nem tudo se resolve com meditação e com terapia, tá? Boa parte das coisas na vida talvez resolvam, mas eu não vou trabalhar com esse risco, por exemplo, de exaustão ou de cargas horárias que estão em reclamação, que as pessoas estão ali, se eu não utilizar uma estratégia que é uma estratégia, inclusive uma estratégia de recursos humanos. Fred, vamos desmistificar um pouco desses cuidados constantes aí. E vamos a uma dúvida que é muito recorrente. Eu preciso contratar um psicólogo para ficar 24 horas dentro da minha empresa? Eu não vejo a necessidade se a empresa não apresenta essa necessidade. O que acontece é que existe, como é que eles falam agora? Existe o plantão psicológico, né? Que inclusive a gente mesmo fornece para um cliente nosso, que é um profissional que ele fica disponível para as pessoas terem um momento de descompressão. Elas querem conversar, ou elas querem falar de alguma coisa. Existem também, eles chamam outro termo agora, não sei se é socorrista, alguma coisa assim, mas eu chamo de plantão psicológico, o princípio é o mesmo, e não necessariamente aquele psicólogo ele vai fazer um processo terapêutico. Às vezes a pessoa precisa de um espaço onde ela vai utilizar aí um momento para desabafar, para conversar, para fazer exercício de respiração, ou ela está com ansiedade. Existem empresas que elas fornecem isso através do online. Eu entendo que é muito positivo, mas é pontual para aquela pessoa, ou porque a pergunta principal é por que a população dentro dessa empresa, naquele cargo, naquela área, está precisando. Então, de apoio psicológico. Nossa, Fred, eu fiz essa pergunta com um tom, assim, de brincadeira. Uhum. Cara, é necessário ter um psicólogo 24 horas na minha empresa? Lógico que não, isso na minha cabeça. Aí você vem com a informação. Cara, às vezes sim, às vezes é necessário, às vezes a pessoa precisa de um momento de descompressão, não precisa ali de algo terapêutico ali, enfim, mas um espaço de fala, um momento de descompressão, incrível. E é isso. E se eu estou tendo uma busca muito grande, por exemplo, eu estou tendo pessoas que precisam muito de ter um terapeuta, né, dentro da organização, um psicólogo. Então, a pergunta antecede isso. Por quê que precisa? O que está acontecendo? Como é que é trabalhar aqui dentro? Como é que é trabalhar nessa área? O que está gerando tanto estresse? Porque, de novo, não é bem-estar, é diferente de bem-estar no trabalho. O bem-estar no trabalho, então, assim, como é que eu me sinto e essa população se sente trabalhando nessa determinada área, nesse determinado segmento, com essa determinada gestão. Você sai do pontual e vê o global. É válido, porém, a gente precisa entender a real necessidade de cada empresa, de cada líder, de cada colaborador que está ali dentro. Porque pensa o seguinte, ok, coloquei o Fred lá dentro para fazer plantão psicológico para minha equipe. Aí tudo bem, vai lá a pessoa, desabafa, trabalha as questões dela, faz meditação, faz exercício de respiração quadrada, né, que é uma respiração ótima, inclusive. Mas
Mas já volta precisa. para o ambiente de trabalho, tá um líder agressivo, uma cultura de desorganização, assédio, De nada problema adiantou. das áreas, carga horária exacerbada, não ganha quanto... Aí, igual quando me pedem treinamento de motivação, eu não sou muito chegado, porque as pessoas estão desmotivadas. Peraí, calma. Então, as pessoas estão desmotivadas, falta de motivação é o final da linha. Volta 10 casas e começa a se perguntar como é que elas são tratadas, como é que está a cultura, como é que está a liderança, como é que está a remuneração, como é que está o descanso. Depois que você me responder essas 10 perguntas, aí você vem contratar o tal milagroso e poderoso palestra, isso, workshop de motivação, de gritos, brasas e tudo mais. Mas antes existe uma causa raiz e, infelizmente, nem todas as organizações ou nem todos os gestores querem entender a causa raiz, querem mais a firula, né? É aquilo que a gente estava falando, né? Eles não querem enfrentar o problema deles. Fred, como podemos construir um plano de ação com estratégias práticas de integração da medicina do trabalho, que seria aquela parte mais burocrática do mapeamento com a intervenção psicossocial, que são os treinamentos e os planos de ação em si? Como integrar tudo isso? Além da prática e do cronograma e das ações, eu preciso medir, né? Então, assim, se eu tenho uma população que está reclamando que está acontecendo muita comunicação violenta e, exemplo, né? Está muito, muito difícil as questões relacionais dentro dessa organização. Ok, fiz programas, fiz acompanhamento, dei workshop, dei treinamento, plantei uma cultura de feedback. Ok, como é que eu vou medir isso para ver se isso melhorou? Então, parece simples, né? Parece simples, mas na verdade não é. Porque, até porque, né, vocês como parceiros de trabalho sabem muito bem que fazer esse levantamento não é rápido. Não é rápido, como as empresas idealizam, se você fizer bem feito, logicamente, se você fizer com sustentação teórica. Não é simples, não é fácil de fazer e nem é rápido. Depois que você fez essas ações, você vai fazer o plano de ação que provavelmente vai ir para um comitê dentro da empresa para poder validar, porque pode ter um investimento ou não. Tem muitas ações que as próprias áreas não contam de fazer. E como é que a gente vai medir isso? E como é que a gente vai medir de forma entre essa ação que eu fiz, que eu acho que essa é uma pergunta interessante, né? Como é que eu vou medir de forma estratégica para eu entender que aquele risco psicossocial foi mitigado? Ou que ele está gerenciado? Porque nem sempre, dependendo da área, você vai conseguir diminuir, mas você vai conseguir gerenciar, né? Então, eu entendo nesse formato e não só ficar colocando, porque é muito comum a gente ouvir que aqui tem aplicativo disso, aplicativo daquilo, tem aquele das academias, tem isso, tem área... Mas talvez nada disso realmente gere impacto como aquilo que realmente está gerando aí a questão, o pilar, né, fragilizando o pilar psicossocial. Eu vejo, como você falou, né, é muito demorado, é lento o processo, e também tem a questão da gente mostrar para aquele colaborador a importância dele responder, por exemplo, o questionário. Porque ele fica naquela dúvida, se eu responder isso aqui, o que vai acontecer comigo? Né? E aí, o trabalho para na questão da empresa não querer enfrentar e o colaborador também não querer apresentar, né? E a causa disso tudo é baixa o nível de segurança psicológica. Então, porque se eu vou inventar um questionário, se eu vou responder um questionário e eu não sinto segurança porque eu entendo que meus dados podem vazar ou que eu vou ser exposto, então é porque a gente tem uma questão de segurança psicológica já, isso já demonstra baixo nível de segurança psicológica. E também a gente tem que entender se nessa população também as pessoas, uma outra vertente, uma outra possibilidade, se elas realmente gostam de responder pesquisa, se elas cognitivamente é um público que é uma pesquisa a ser indicada, se já tiveram outras experiências de fazer pesquisa e não fizeram nada com aqueles dados. Cansei de ver já empresas que fazem avaliação de clima e depois não fazem absolutamente nada com aquelas informações. De nada adiantou. E aí eu, como colaborador, penso, mais uma pesquisa para eu responder. Ó céus. E aí você tem uma cultura que falta uma cultura de transparência, porque se eu fiz uma pesquisa, então tudo bem.
quais ações, então, eu vou colocar dentro das informações que eu fiz, que eu levantei. E é muito interessante essa questão do levantamento dos dados, porque eu vejo muitos dados sendo levantados e não se fazem nada com aqueles dados. E aí você cai na descrença. Porque para quê? E por que eu vou dar minha opinião novamente se aquilo não vai acontecer nada efetivamente? Bacana. Fred, antes de finalizar, cara, é incrível, gostaria que você falasse um pouco aí do meu presente, tá? Ai, gente. Do seu grande livro aí. Fala um pouco pra gente aí desse livro. Aqui é o livro Era Uma Vez no Mundo Corporativo, é um livro de fábulas e histórias para trabalhar o desenvolvimento humano. Então, o lúdico é uma oportunidade que a gente tem de baixar as resistências e repensar sobre as nossas práticas dentro da organização, por isso que chama Era Uma Vez no Mundo Corporativo. E aí você pode aplicar em grupos, individualmente, sessões, ou fazer auto-aplicação. Fica uma lembrança para vocês aí. Espero que Agora, o que sejam tocados aí pelas fábulas. O que eu fiquei muito curiosa foi a questão das fábulas. Por que você usou essa metodologia? Das fábulas? Isso. Ao longo da minha experiência como treinador, eu utilizo Lego, fábulas, jogos e outras tantas estratégias. Lego jogo mesmo? De Lego. Eu sou certificado pela Lego Serious Play, então a gente faz... É incrível isso, gente. É muito legal. Quando você trabalha com o lúdico, você abaixa a resistência. Então, quando você fala de jogos de treinamento, dinâmicas, mas aplicando com metodologia, aplicando como deve ser aplicado, né? Não essas questões, aberrações que a gente vê. Então, o comportamento reativo, ele diminui. E o adulto, ele aprende muito com as histórias do outro. Isso é um princípio da andragogia, que é a educação focada para adultos, é a área de educação focada para aprendizado do adulto, é chamada andragogia, a pedagogia são as crianças, e a eutagogia é quando eu me responsabilizo pelo meu próprio aprendizado. Então, as fábulas, elas têm esse poder de gerar aí as metáforas, as análises, porque você sai do seu local confortável e talvez vai se colocar no lugar do personagem, e aí de forma lúdica você diminui essas resistências. Incrível, incrível, incrível. Fred, para encerrar, qual a sua orientação para os empresários que estão nos assistindo agora nesse momento e considerando aí tudo o que nós conversamos, qual a sua orientação? A minha orientação é que dentro das empresas, quando você vai fazer um processo ou de NR1, ou um processo de mudança de cultura, ou qualquer que seja uma ação, a primeira resistência muitas vezes é da própria direção e dos próprios empresários. Eu atuo com empresários há muitos anos e às vezes o empresário ele tem uma percepção da organização que ele está, da sua própria organização, e toda a população da organização tem uma outra percepção, tá? E aí eu estou falando por já lidar com empresários em alguns anos. Então, existem empresários que são empresários que têm a mentalidade, né? Ok, aberta, vamos lá, quero... E tem empresários que estão aí, não estão em 2025. E empresários que não estão em 2025, as empresas também não vão estar em 2025, e nós vamos ter muitos problemas pela frente. Uma das grandes, talvez, alguns grandes, talvez, conselhos, vou chamar a palavra conselho, seja assim, toda a empresa ou toda pessoa que não se permite a mudar, ela fica obsoleta. E aquilo que fica obsoleto, o mercado engole, né? Então, a gente precisa vir para os temas de 2025, porque o mundo é outro, totalmente outro depois da pandemia. A gente precisa se atualizar constantemente. Né? É muito importante. Muito obrigada, Fred, por compartilhar conosco a sua expertise e por nos guiar de uma forma tão clara e inspiradora por esse universo da saúde mental e dos riscos psicossociais do trabalho. Fred, antes de nos despedir, nós temos uma surpresa para você. Produção, por favor. A gente passou tão rapidinho. Muito rápido, né? Muito rápido. A gente ficava umas 2 horas aqui conversando. Marina, faça as honras. Olha que aqui gentileza. Um mimo para você. Mimo. A caneca você pode levar. Opa, e a nossa necessaire. Muito obrigado. E aqui um kitzinho especial dos nossos parceiros. Eu abro, não. Fica à vontade. Licença, você está em casa, infelizmente não ganhou. Tá em casa.
Depois vocês precisam ver o cheiro desse chocolate. Gente, eu adoro isso aqui, adoro. Nossa, muito bom, muito obrigado. Você comentou hoje com a gente, vinho e chocolate. Nossa, meu final de semana tá garantido. Obrigado pela gentileza. Deixar o arroba do pessoal depois nos comentários, na legenda aí, do nosso grande Fred também, do pessoal do estúdio. Enfim, vamos colocar o arroba de todo mundo lá. E Fred, a sua visão sobre a importância, a intencionalidade e da cultura organizacional é fundamental para as empresas que buscam ir além do cumprimento da lei. Nós agradecemos já de antemão, né, por todos que estão assistindo, por você que está aqui, trouxe todo esse conhecimento vasto e grande, tá? E eu gostaria que todas as pessoas que já assistiram aqui, inclusive você, acompanhem os próximos episódios desse canal que está surgindo agora, que é o Mepancast. Eu confio, acredito que vai durar muito e muito tempo, viu? Não, agora queria agradecer muito por você aceitar meu convite, né? E espero que a gente tenha aí uma parceria duradoura, né? A Mepan e a sua empresa, e que a gente possa melhorar a saúde mental aí no Brasil, nas empresas e dos colaboradores principalmente. Eu agradeço o convite, desejo aqui uma entrega de afeto, além da entrega de muita boa sorte para vocês. Acho que todo canal e todo local que a gente tem, que a gente promove informação de qualidade, com responsabilidade, a gente está contribuindo, né, de uma forma muito positiva para o nosso país, e que bom que a gente está junto, pensando em um tema tão delicado. Então eu desejo muita coisa boa para o canal de vocês, que abra muitas portas, né, porque eu sou um apaixonado pelo conhecimento, e o conhecimento é algo que ele é transcendental, ele transforma não só a gente, como os colaboradores, como o país também, que a gente tenha muitos e muitos canais, muitos podcasts tão maravilhosos como esse daqui, tá bom? Obrigado pelo convite, foi um prazer. E se você gostou dessa conversa, se inscreva no nosso canal para assistir em primeira mão os próximos episódios. Deixe o seu like e, mais importante, compartilhe esse conteúdo com os líderes, colegas de trabalho e todos que precisam expandir o repertório sobre como construir ambientes de trabalho mais saudáveis, produtivos e humanos. E até a próxima!